tema de hoje, autossuficiência e controle. Isso, hoje vai ser um mix, teremos um mix hoje, porque vai ter um testemunho, vai ser meio que uma ministração, porque foi algo vivido muito na pele, vai sair do parâmetro de estudo aí, foi algo muito vivido, muito intensamente, e que meu coração está queimando aí para compartilhar com vocês. Amém. Certo? Certíssimo. Então, eu vou começar com o testemunho, né? Para fazer sentido, para a gente entender um pouquinho aí desse título, né? Autossuficiência e controle. Então, eu estava passando num processo agora há pouco tempo, né? A pandemia acontecendo e Deus me dando várias direções, tive que, como a maioria das pessoas, me reinventar, fazer algo novo, diferente, que eu não estava acostumada, me desafiar, né? Ir por esse novo. E para todo mundo que passou por esse processo, sabe o quão desgastante isso é. Se você é uma pessoa como eu, metódica, que gosta de uma rotina, então isso piorou só um pouco, né? Porque realmente a gente saiu de todas as estruturas aí que nós tínhamos. E aí eu vim nessa batida aí de refazer a minha vida, de aceitar os desafios do Senhor, e Ele foi dando a direção. E o que aconteceu? Eu comecei a ficar doente, eu posso dizer assim, fisicamente. Eu comecei a ter eu não conseguia mais dormir direito, eu comecei a ter insônia, nunca tive insônia, comecei a ter uma má qualidade de sono, comecei a ter alguns problemas físicos, senti realmente no corpo, assim, tontura, um cansaço extremo, uma irritação, e buscava aí, né, e não conseguia entender o que era. E aí tem algumas amigas, parceiras de aliança que o Senhor colocou na minha vida para um projeto específico, né? Então são minhas intercessoras, mas eu pedi ajuda, eu falei, preciso da ajuda de vocês, porque eu preciso deslanchar aí, né? Não sei se é espiritual, não sei se é natural, não sei se é almático, me ajudem aí nessa. E aí uma intercessora, com muito carinho, com muito amor, chegou para mim, né? E eu realmente estava numa rotina muito complicada nesse recomeço. Chegou para mim com toda a delicadeza, né, com todo o amor, né, possível, e falou, olha, a impressão que eu tenho, né, se me perdoa se eu estiver errada, mas a impressão que eu tenho é que você está andando com Jesus, ok, mas está faltando o seu secreto com Jesus, e ele está sentindo falta disso. E eu falei para ela, olha, né, posso mentir para você se eu quiser, para fazer bonito, mas não vou mentir para Jesus, Jesus que sabe minha intimidade. E é verdade, tudo eu consulto, tudo eu falo com ele, mas aquele secreto, aqueles, né, de ir para o lugar secreto, de encontrar, realmente eu não tenho, até mesmo porque eu estou muito cansada, porque como eu não estou dormindo, as poucas horas que eu tenho de sono são de má qualidade, está muito ruim. E ela falou, então, acho que você precisa buscar isso. Eu falei, ok, farei isso, né? E aí ela me deu uma passagem, né? Ela falou, olha, o senhor está mandando falar sobre Ezequiel 47, que é o que a gente vai falar hoje, e ok. E aí eu fiz isso, fui, né? E eu estava tão cansada aquela noite, tão cansada, que eu tenho, né, meu quartinho de guerra aqui, né? Onde a gente vai para o secreto, mas eu estava tão cansada que eu falei, Senhor, eu não consigo. Hoje vai ser na minha cama mesmo, deitada, porque eu estou exausta. E ali deitei, coloquei alguns louvores, né? Comecei a chamar o Senhor para a gente ter esse secreto. E aí Deus me deu uma visão, ele fala muito comigo em visão, ele me deu uma visão, e ele me mostrou que eu estava num quarto não, numa tenda, aquelas tendas de guerra, né? De enfermaria de guerra, com aquelas macas de lona. Sim. E eu estava deitada ali e o meu corpo estava coberto de ferida. E essas feridas tinham estágios diferentes, algumas cicatrizadas, outras abertas, algumas sangrando, outras inflamadas. E eu tinha ferida pelo corpo todo. E o que me chamou a atenção é que em todas, independente do tamanho, independente do estado que ela estava, elas tinham band-aids. E aí eu falei, não estou entendendo nada. E aí, quando eu estava ainda tentando entender aquela cena, Jesus entra, né, naquela barraca, e ele começa a olhar o meu corpo, e ele vem em direção aos meus olhos, né, e quem já conhece, tem essa intimidade com Jesus, com aquele olhar profundo, doce, né,
que é uma repreensão diferente, que não é aquela repreensão de braveza, mas de doçura, tipo, estou aqui para te ajudar. E eu olhei para ele e falei, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, Jesus, estou confusa. E aí ele falou, você está vendo? E aí ele me lembrou, e eu vinha nesse recomeço aí, né, com aulas, com assuntos realmente, né, toda vez que a gente fala, né, quando a gente dá uma aula, né, um curso, uma aula para desvendar, para falar coisas do reino, da palavra, se tem uma batalha, a gente sabe disso, né? E não é como dar aula de matemática, acredito eu. E eu vinha nessas aulas, e aí depois, por direção do Senhor, eu fiz uma live de prevenção e pós-venção ao suicídio, junto com uma amiga psicóloga, que foi muito pesada. Depois a gente fez uma palestra de 2 horas e meia, que também foi muito pesada, a gente teve uma guerra espiritual muito grande. Depois eu dei um curso de escatologia, então bem light. Então eu vinha de várias guerras, e aí o Senhor me lembrou disso e falou, você sabe o que são esses band-aids? Eu falei, não tenho ideia. Ele falou, isso é sua autossuficiência. E aí eu entrei em choque, né? Ele falou, você está entrando nas guerras que eu estou permitindo, que eu estou pedindo, mas quando você sai, automaticamente você faz aquilo que você está acostumada. Você vai lá, você pede para eu bater uma revista na sua armadura, você sai dessa guerra, desse campo, ok. E aí você vai para a próxima, você fala, ok, estou bem, vem a próxima. E esses são os band-aids que você tem colocado, porque na verdade você teria que vir aqui para eu te curar, para eu te sarar. Aí não preciso dizer que passei a noite inteira chorando, pedindo perdão, me reconciliando, né? E aí ele me pegou praticamente desfalecida, essa era a visão que eu tinha, e ele me levou para a beira de um rio, e ele começava a banhar essas feridas, né, na beira desse rio. E ele falou para mim, não pense que você veio aqui, porque você, como você tivesse trabalhado muito, tivesse com dores no corpo, eu vou te dar um anti-inflamatório, um relaxante muscular, e amanhã você está bem. Não, você está doente, e aqui é o seu lugar de cura, você vai ter que vir aqui todas as noites, até eu te curar. E eu falei, amém. Essa é só a primeira. E aí a gente passou nesse processo, né? E foram uns dias bem difíceis mesmo para mim. Tiveram algumas coisas bem peculiares, bem complicadas, mas toda noite eu estava ali para ser curada pelo próprio Senhor neste rio, né? Neste rio, que depois fui entender qual era este rio. E aí, neste processo, a pastora do Jaraguá me convidou para eu pregar no culto de mulheres. Quando ela me chamou, ela falou, amiga, você pode pregar amanhã no culto de mulheres? E aí, na hora, eu pensei, lógico que não. Eu não tenho nada para oferecer para essas mulheres. Ela não tem ideia como está a situação por aqui, então, lógico que eu não posso. E na hora o Espírito Santo falou, sim, você não tem nada para oferecer, mas eu tenho, né? Então, diga sim, e vai ser uma noite de cura a começar em você. E eu falei, amém. Respondi para ela, lógico, posso ir sim, né? Mal sabia ela. Depois eu contei tudo isso para ela, contei no culto, inclusive. E aí, quando eu fui, e aí Deus veio me tratando e falando comigo sobre Ezequiel 47, que é o que a gente vai trabalhar hoje. E ele veio falando dessa autossuficiência, e ele veio falando de controle. E aí, lógico, faltando aí 2 dias aí para o culto, era numa sexta, faltando 2 dias aí na quarta-feira, eu falei, agora, né, já falei, sou metódica, eu tenho minha agenda, me organizo, e aí reservei um tempo lá para fazer o meu esboço de pregação, né, afinal eu sou uma teóloga, eu dou aula de homilética é como você prepara a palavra, e quando eu sentei, o Senhor falou para mim, esquece, você vai pregar sem esboço. E eu falei, como assim, Senhor? Né? Ele falou, porque eu quero te dar uma experiência sobrenatural, eu estou falando de controle, e eu estou ministrando essa palavra para você já tem bons dias, então você vai sem esboço. E aí ele falou, conta... Meu Deus, né? Como assim, papai?
E ele falou, conta o dia que você começou o tratamento e até o dia que você vai pregar e me diga quantos dias vão dar. E aí eu contei, eu falei, 21 dias. Ele falou, não é à toa, isso tem algo profético para realizar aí por vocês. Enfim, fui. Eu já prego, tem aí de púlpito, eu prego acho que tem uns 10 anos, mas eu nunca tremi tanto na minha vida para fazer uma pregação, porque realmente eu tava, não tinha nada de mim para entregar naquele dia. E aí, o que o Senhor falava, está lá em Ezequiel 47. Então, só para a gente dar aí um pano de fundo, Ezequiel está recebendo algumas visões e revelações do Senhor sobre Israel, né, algumas coisas sobre restauração. Então, só lembrando lá, 10 capítulos antes, ele fala lá dos ossos, o vale dos ossos secos, então ele está falando, né, da onde aparentemente não tem nada, as coisas impossíveis, que dali, daquele exército, daquele mar ali, vale de ossos secos, poderia vir um exército, né, para mudar a história de Israel. Então, Ezequiel está todo nesse contexto profético. E ele tem uma visão em Ezequiel 47, no capítulo 47, ele tem uma visão que o homem, aí dirigido é Deus, né? O homem o conduz e mostra águas saindo do trono e indo para várias direções diferentes. E aí eu quero começar no versículo 3. E o versículo 3 começa dizendo, a minha versão é NVT, tá? Ele vai dizer assim: o homem aí é Deus. O homem me conduziu pela água e quando caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali, a água chegava nos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava aos meus joelhos. E depois, mais 500 metros, e aí chegava na minha cintura. Então, o que o Senhor me ministrou até aí, né? Ele estava andando com quem? Com Deus, é o homem, o filho do homem, né? Melhor dizendo, com Jesus. Porque sempre a gente tem essa referência na Bíblia de o filho do homem, ou homem nessa conotação de divindade, a gente se refere a Jesus. Então, ele estava caminhando com Jesus. Em um rio. Que rio era esse? Era um rio que, no versículo 1 e 2, que fala que é um rio que vinha do trono de Deus e que se espalhava. Então, ele estava no rio de Deus. Então, estava tudo certo. Eu não estou falando aqui de pessoas afastadas, eu não estou falando aqui de pessoas desviadas, eu não estou falando aqui que pessoas estão aí andando e fazendo por vontade própria. Não, ele estava do lado de Jesus, no rio de Deus, na vontade de Deus. Então tá tudo certo, né? Só que não. E aí, enquanto essas águas estão no tornozelo, eu pergunto para você, vamos imaginar essa cena. Você entrando num rio e as águas pelo tornozelo. O que eu posso fazer com as minhas mãos? Eu tenho um controle de tudo. Eu vejo tudo que está em volta. Vamos pensar que é um passeio aí de domingo que eu estou com a minha família. Eu grito com a criança, eu vejo se o churrasco já está no ponto, né? Eu falo, põe mais carne lá que tá a carne está queimando, mas eu estou andando no rio de Deus porque essa água só está no tornozelo. Então, eu consigo ver tudo, eu consigo controlar tudo, apesar de Jesus estar no meu lado e eu estar no rio dele. Quando as águas começam a subir, elas vão pelo joelho, ela começa a ter uma resistência aí da própria correnteza, mas está tudo bem também. Eu consigo andar, eu consigo caminhar, eu consigo prever, eu consigo ver se tem pedra, se não tem pedra, eu consigo parar, eu consigo me equilibrar. Então, eu tenho controle naquela situação toda. E quando a água está na cintura, eu começo a perder um pouco da estabilidade. Então, de repente, eu não tenho tanta agilidade, mas eu também ainda consigo ver tudo o que acontece ao meu redor, ainda consigo dar algumas ordens, porque minha boca está livre, consigo ouvir o que as pessoas falam ao meu redor, falar, não deixa ele entrar na água agora não, porque ele acabou de comer. E estou andando, e estou fazendo as coisas, né? Com um pouco mais de resistência, por causa dessa correnteza, mas eu consigo caminhar. E o que eu quero enfatizar aqui é, andando com água nos tornozelos, no joelho ou na cintura,
Ele estava vendo que Jesus estava ao lado e que ele estava no rio de Deus. Então, aparentemente, está tudo certo. Só que aí a gente vai para o versículo agora 5, que vai dizer assim: ele então mediu mais 500 metros, e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Eu não sei se você nada ou se, como eu, você não nada, e além de não nadar, tem pânico de água. E muito interessante é que no começo, na virada do ano, Deus fez um ato profético, creio eu, assim comigo, porque eu tenho um pânico de água, mas não tenho nenhum histórico com isso. E eu estava num lugar assim de Deus, realmente num lugar, num retiro mesmo. E uma missionária, amiga minha, falou: e aí, vamos dar um mergulho? E eu falei: você não está entendendo, eu vou revelar algo para você. E eu tenho pânico de água. Ela: mas é piscina, a água bate na cintura. E eu falo: mas para mim, ela já me dá uma fobia. E ela ali foi me conduzindo naqueles 4 dias, ali, 4 dias que nós ficamos, e ela foi me ajudando a lidar com essa água, a entrar um pouco mais, aí foi me ensinando a respirar dentro dessa água, e aquilo é muito exaustivo. Então, se você sabe nadar, você pode estar achando: nossa, eu faço isso e nem noto. Mas quando você vai nadar, primeiro que você mergulha, você está submerge. Então, você não consegue mais ouvir com nitidez as coisas, você não consegue mais olhar o que está fora, né? Você pode olhar dentro da água, fora da água você não consegue. E as suas mãos, suas mãos e pés, elas estão ali sendo conduzidas para a ação de nadar, né? Bater, vão se movimentar para a ação de nadar. Ou seja, quando você está dentro da água nadando, você perdeu o controle de tudo que está ao seu redor. Você não consegue mais ver se o churrasco está bom ou não, você não consegue mais gritar com a criança, você não consegue mais ver quem está à volta, quem vai fazer o quê. Então, vamos levar isso para a nossa vida. Quando a gente entra neste rio com Jesus, nesse rio de Deus, e essa água não nos dá mais pé e a gente tem que mergulhar, nós estamos abrindo mão do controle, do nosso controle, para que o Senhor tenha o controle. Porque tudo que é externo, é Ele que vai conduzir. Eu não tenho como estar debaixo d'água nadando e controlando o que está externo, é impossível. Né? Eu vou ter que me preocupar com a minha respiração, vou ter que me preocupar em nadar, né? Com a própria correnteza, essa é a minha preocupação. E aí, o que acontece quando a gente se permite a não ter mais o controle, não ter mais essa água no tornozelo, no joelho, na cintura, e se nadar e estar na dependência do Senhor, né? Vamos ver o que acontece, que está lá no versículo 6. E ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E ele me levou de volta à margem do rio. É engraçado aqui que eles fazem um caminho de ida e volta, se você reparar. Então, ele fala: as águas estavam no tornozelo e eu fui até a margem do rio. Aí ele me trouxe de volta. Isso. A água estava no joelho, eu fui até a margem e voltei. Na cintura, eu fui até a margem e voltei. Quando ele nada, quando perde, ele fala primeiro: filho, o que você está vendo? Então, provavelmente, Ezequiel deu uma olhada ali nas circunstâncias, ao redor, não diz a palavra se ele relatou ou não para o Senhor, mas ele viu ao redor. E aí eles mergulharam e voltaram à margem do rio. Só que quando ele volta, depois de ter nadado e mergulhado, aí começam a aparecer algumas coisas interessantes. Que no versículo 7 vai dizer: ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Mas espera aí. O senhor falou: para e vê. Ele viu. Não tem, quer dizer, não tinha árvore. Porque foi a conta dele nadar e voltar. Quando ele olha, ele fala: espera, como assim? Que monte de árvore é esse? Não tinha, não estava aqui. Que monte de árvore apareceu assim, tão de repente, né? E ele fica maravilhado.
E se a gente for pensar o que árvore simboliza e pode trazer para nós, a maior referência que eu tenho de árvore na Bíblia é a árvore da vida, que é a árvore que estava lá no Jardim do Éden, do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? A árvore do conhecimento do bem e do mal foi aquela que Adão e Eva comeram o fruto, que perderam a eternidade, e a árvore da vida simboliza a eternidade. Então, espera aí. Primeiro, quando eu mergulho com o Senhor e perco o controle, essa dependência de Deus, abrir mão do meu controle e falar, Senhor, toma conta da minha vida, eu já ganho aí a vida eterna. Eu já o aceito como suficiente Salvador e eu já estou vendo coisas diferentes. Porque não tem como você entregar todo esse controle para o Senhor sem aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Uau. E aí eu vejo árvores, e aí eu vejo a eternidade. Mas aí eu não vejo uma árvore da vida, eu vejo várias árvores. Por quê? Porque quando eu estou no controle que não é meu, é de Deus, e quando eu estou cheia dessa dependência de Deus, eu falo para mais pessoas, e mais pessoas vão ter acesso a essa árvore que é a vida eterna. Certo? Certíssimo. Até bem. Faz sentido, né? Faz sentido para vocês? Muito. E aí, vamos lá. No 8, ele vai dizer o seguinte. Então, ele me disse, este rio corre para o leste, pelo deserto, e vai até o vale do Mar Morto. E a sua água vai se tornar pura a água salgada do Mar Morto. Espera aí. Isso não faz nenhum sentido. A gente não mora lá, mas a gente tem históricos e a gente sabe que, primeiro, deserto não tem água. Qualquer água que chega no deserto, ela é consumida aí, né, pela própria areia, pelo próprio calor. E o Mar Morto, ele tem uma salinidade. Por que não tem vida no Mar Morto? Porque a salinidade é de 37%. Então, quer imaginar como é o Mar Morto? Enche um copo de água, então, um pouquinho menos de um terço do copo de água é de sal. Põe aí um terço, menos de um terço de um copo de água de sal e tenta beber, para ver se você consegue. Você nem vai perder água nem o sal, porque você sabe que não vai conseguir beber. Assim é a salinidade do Mar Morto, 37%. Então, não dá para essa água se tornar pura. Não dá para essa água deixar de ser salgada. Então, o que o Senhor está falando aí? Né? Então, são tudo coisas que ele me ministrou. Nada neste rio. O que é impossível se torna possível. O seu deserto tem água. E aquilo que na sua vida poderia ser o mais salgado possível, impossível de se reverter, o Senhor pode reverter. Mas você precisa mergulhar. Isso não acontece no tornozelo, não acontece quando a água está no joelho, não acontece quando está na cintura, só acontece quando você mergulha. Mergulha nesse rio aí de Deus. No 9, ele vai falar, por onde a água deste rio passar, haverá seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque a sua água vai se tornar pura. Então surgirá vida por onde essa água fluir. Será que é possível? Né? Já falei, um mar que tem 37% aí de salinidade, tornar uma água pura? Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Se você é novo convertido ou se você não conhece Jesus e está aqui por acaso, você ainda é café com leite, mas eu quero falar com você, que conhece a Jesus, que caminha com Jesus. Se você contar a sua história para mim, do seu passado, antes de conhecer Jesus, será que as pessoas iam olhar e falar, não, tudo bem, ele mudar do jeito que ele mudou? Ou será que as pessoas iam olhar e falar, é impossível sair algo bom daí? É impossível isso se tornar puro e bom. Então, se o Senhor fez isso com você, né? O que ele não poderá transformar? O que ele não poderá fazer? Ele pode transformar. Ele transformou a minha e a sua vida. Eu não sei a sua história, mas eu sei a minha. Eu sei de onde ele me tirou. Se só fosse a minha história, eu já podia te garantir. Ele pode tornar a água 37% mais salgada em água pura, potável, onde tem a vida. Eu te garanto, porque ele fez isso com a minha vida.
Então, a gente está falando de coisas aí sobrenaturais, né? Olha só, e aí não é só sobrenatural. Ele diz no versículo 10 que pescadores ficarão à margem do Mar Morto, né? Desde Eugídia até Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do Mar Mediterrâneo. Hoje, se você falar para um pescador, vai lá no Mar Morto pescar, ele vai falar, você está de brincadeira comigo, né? Porque aí você fala, não, então vai lá do lado do Mediterrâneo pescar. Aí sim, aí tem peixe, aí tem provisão, mas no Mar Morto não tem nada. Então, tudo aquilo que para a gente é morto, tudo aquilo que para a gente não prospera, daquilo não pode render nada, o Senhor pode fazer mais abundante do que é para os nossos olhos. Porque para os olhos naturais, o Mediterrâneo é tudo de provisão que eles têm. E o Senhor está aqui falando, não, mas o Mar Morto vai ser sua provisão. Então, eu não sei qual é o seu Mar Morto, mas isso pode ser muito melhor, se você mergulhar nessas águas de Deus, muito melhor do que aquilo que é o seu Mediterrâneo. Aquilo que você falou, aqui, ok, está constituído. Aqui, está vindo algo na minha mente. De repente, você tem um meio profissional e você está falando, não, o Mediterrâneo é aqui. Eu tenho um bom salário, eu tenho ótimos benefícios, eu tenho... E aí o Senhor está falando, tá vendo o Mar Morto? Lá você não tem nada. Aparentemente, você não vai ter uma evolução, aparentemente, você não vai ter uma progressão, mas eu te quero lá. E você fala, é impossível. Como que eu vou deixar o melhor para ir para o pior? Só que Deus pode transformar este Mar Morto, este lugar, que aos olhos do mundo e aos seus olhos não tem nenhuma perspectiva, e Ele pode transformar aquilo com o melhor lugar do que aquilo, pela circunstância, você fala que hoje é o melhor para você. Só que para isso é condicional, a gente precisa mergulhar, né? A gente precisa entrar. E aí tem algo bem significante aqui, que diz no 11, mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Espera aí, essa água não vem do rio de Deus? O rio de Deus não está transformando tudo, ele não está transformando aí o próprio Mar Morto, né? Está trazendo vida. Então, por que brejo e pântano não vai ser mudado? Vai continuar salgado. E aí, o senhor falou, você sabe o que é brejo e pântano? Eu falei, sei. Não, mas como eu aprendi com uma amiga minha, quando você acha que você sabe, vai procurar no dicionário, que às vezes você não sabe tanto assim. Pântano e brejo, ele é constituído por água parada, por água de chuva, ele não é fluente de rios. Ele forma quando tem uma água de chuva ou quando tem algum transbordar ali de algum rio e aquela água fica parada e se torna aí no brejo, tanto que a vegetação é totalmente diferente, é uma vegetação rasteira, é tudo diferente, porque é tudo produzido através de água parada, né? Só que o rio de Deus não é água parada. O rio de Deus, ele flui. E aí, para mim, o que representa esses brejos e esses pântanos? E por que ele não vai transformar? Ele poderia transformar em rio, tá tudo ok, né? Vamos pensar em outra coisa. O que tem no brejo? O que tem no pântano? Enquanto a mágoa, fala aí, Jana. O que tem no brejo? É sapo, mosquito, lodo, lama. De tudo isso que a Jana relatou, nada é legal, né? Nada é bom. Então, o que acontece? Existem áreas nas nossas vidas que são brejos e pântanos. Uau! Existem áreas na nossa vida que tem essas coisas ruins, perigosas. Perigosas. O Senhor não vai transformar. Perigosas. E Deus não vai transformar, não é porque Ele não tem o poder de transformar. É porque Ele não tem propósito em transformar. Se Ele transformar, a honra e a glória não serão dele. Então, o que ele faz? O que ele te fala? Não vou transformar. Sai do brejo, sai do pântano. Não é para você. Eu tenho um rio que flui. Por que você está no brejo? Por que você está no pântano? Sai daí do perigo. Aleluia!
Amém? Sai do perigo. Não vou transformar essa situação. Não vou mudar. Não tem propósito. Não é para minha glória. Não é para minha honra. Não vou mudar. Porque eu não posso? Não. Porque não tem propósito. Nessa hora é a renúncia. Sai do brejo. Larga o pântano para trás e todos os seus perigos aí. Segue. De ficar andando aí com medo que o jacaré te pegue, que o sapo te atropele, que você pisa em cima do sapo. Quem já andou aí por algum... no Nordeste, às vezes, fazem alguns passeios aí para mangue, para pântano, né? No Pantanal. Você fica com medo, você fica... Né? Você não sabe o que tem, né? Não é um rio claro, você não sabe o que tem embaixo dos seus pés. É perigo, é perigo. Então, sai do brejo, sai do pântano. Então, existem áreas nas nossas vidas que o rio de Deus não vai transformar. Nós precisamos sair e nós precisamos... no meu post-it aqui, ó. Sai do brejo, sai do pântano. Sai do brejo, sai do pântano, porque o Senhor não vai transformar, porque não é propósito dele. O nome dele não vai ser honrado e glorificado. Então, ele não tem por que ele transformar. Certo? Certíssimo, Nena. No 12, aí começa. Em ambas as margens do rio, cresciam árvores frutíferas de toda espécie. As folhas delas caíam, nunca caíam e não secaram. E sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois serão regadas pela água do rio que nasce no tempo. Seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Então, vamos aí para essa parte A. A gente sabe que, naturalmente, existem os ciclos, né? Primavera, verão, outono. A colheita tem seus ciclos, né? O tempo de semear, de regar e de colher, né? A gente sabe disso. Então, não existe uma árvore que a folha não caia e que o fruto não se perca, amadureça, caia para vir de novo. Certo. Então, isso só acontece quando o rio de Deus passa. E, para mim, o que ele fala? Quando você entrega o controle a ele, quando você abre mão dessa sua autossuficiência, quando você fala, eu não quero mais o controle, porque eu estou mergulhada no teu rio, ele vem com provisão. E é uma provisão sobrenatural. E não tem como sobrenatural chegar na sua vida se você está pegado ao natural. Eu vejo muitas pessoas falando, eu quero sobrenatural, eu quero sobrenatural. E aí, quando o Senhor começa a tirar as coisas naturais, fala, misericórdia, Senhor, misericórdia, porque o Senhor está fazendo isso comigo? Você não quer o sobrenatural? O sobrenatural só vem quando acaba, quando extingue o natural. Acabou o natural, aí ele vem com o sobrenatural. Então, tudo aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Mas tudo aquilo que você não pode, ele vai vir e ele faz por você. Enquanto você não estiver nessa tentativa de fazer o que é aquilo para Deus fazer, você não abre mão do natural, não tem como o salto sobrenatural vir. John Bevere tem um livro que se chama Extraordinário, que a essência do livro é essa, se você não abrir mão do ordinário, o extraordinário não vem. Né? Não tem como os dois andarem juntos. E quando eu vejo esse versículo falando desse fruto que não cessa, né? Dessa folha que não cai, eu não estou falando de natural. O Senhor ali está falando de coisas sobrenaturais. E aí tem um detalhe muito importante nesse versículo que ele diz o seguinte, produzirão uma nova colheita a cada mês. Como assim a cada mês? Não existe colheita todo mês de qualquer fruta que seja. Mas quando você está mergulhado no rio de Deus, a provisão, ela é diária. Ela é diária. Ela é mensal. Pode ter pandemia, pode ter crise, pode estar o mundo estar em abundância, pode ser o que for. A sua provisão, ela é mensal. A sua provisão, ela é diária. Né? A palavra diz que nunca vi um justo mendigar o pão. A sua provisão é no dia.
que você precisa para hoje? Vou te entregar hoje. O que você precisa para amanhã? Já estou reservando para amanhã. Mas Deus, acabou o mês, não tem mais salário, não tem. Você está mergulhado no controle? Você está mergulhado no controle de Deus e não do seu? Vai vir o sobrenatural. Mas, Senhor, meu salário já foi, já acabou, já não tem mais de onde vir. Acabou, esgotou. Que ótimo! Agora vem o sobrenatural. E aí você começa a viver os milagres dia após dia. Esse versículo ele não está falando do grande milagre. Ele não está falando assim do que vai transformar a sua vida financeira, né? Vai te fazer rico. Não está falando isso. Ele está falando da sua provisão diária. Você mergulha, nada vai te faltar no dia. Aquele dia você vai fechar, vai falar: Deus, vi sua mão, obrigado. Obrigado, e amanhã a gente tem mais um dia. E no dia seguinte você vai falar: olha a mão do Senhor aqui, olha as coisas acontecendo aqui no sobrenatural. Eu vi a mão do Senhor hoje no meu dia. Então, essa provisão, ela é diária, ela é mês após mês, né? E ela é de uma forma diária. Isso não tem nada a ver com essa busca incessante por 1 milhão, né? E seja o topo da cadeia alimentar financeira, não tem nada a ver. Isso Se Deus tiver propósito para você para isso, ele vai cumprir, ok, tá tudo certo, né? E provavelmente, se ele tiver o propósito de você ser um mantenedor na casa dele, né? Isso é muito maior do que essa loucura que as pessoas estão vivendo em busca de 1 milhão. Produzirão uma nova colheita a cada mês. Isso é sobrenatural. É você fechar um mês e você falar: como fechou? Já falei, né? Já compartilhei aqui com vocês que eu sou uma pessoa metódica, organizada, e eu trabalho com minha vida financeira é trabalhada com planilhas, e eu sei pensar assim. E eu vou confessar algo para vocês: a minha planilha ela nunca fecha. E eu já desencanei, ela nunca fecha. E eu sou uma pessoa que eu coloco o cafezinho, que eu coloco lá os extras, mas ela não fecha. Eu falo: tá errado essa conta, Deus. Por que que? Era para eu estar devendo tanto, tipo, não tinha dado para fazer tudo isso. Mas de onde veio? E aí, no começo, eu até tentava, vamos fazer conta. Hoje eu falo: não está batendo. Glória a Deus. É o Senhor, é a sua provisão. Eu não vou ficar batendo cabeça para tentar descobrir o sobrenatural, não. Obrigado, Senhor. Fechou o mês. Obrigado, deu tudo certo. Obrigado, eu nem sei de onde isso surgiu, mas surgiu. E eu sei que tá ok. Então, vamos embora. Não vou ficar aqui também querendo destrinchar o sobrenatural aí, querendo naturalizar o que é sobrenatural, né? Isso a gente está falando de questão financeira, mas a gente pode falar em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas. A gente pode falar de tempo. O tempo hoje é algo extremamente precioso, né? E às vezes você fala, né? Você fala: nossa, o dia não vai dar tempo de eu fazer tudo. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. E aí, quantas vezes chegar na metade do dia ou no final do dia, eu falo: Senhor, obrigado. Senhor, realmente, meu tempo ele foi. Parece que o Senhor realmente parou o tempo, parece que ele remiu mesmo o tempo. Não ia dar tempo de eu fazer tudo isso. Cronologicamente, não daria tempo. Então, isso são coisas do dia a dia. Se a gente não valorizar, né, essa colheita aí de mês a mês, se a gente não enxergar o sobrenatural no nosso dia a dia e ficar esperando aí a grande coisa acontecer, a gente não vive, né? E a gente deixa de festejar as maravilhas de Deus, deixa de celebrar o sobrenatural de Deus diariamente na nossa vida. A gente deixa de celebrar, porque a gente quer o grande, a gente quer ver o grande, aquele que a gente fala: uau, agora veio com impacto. Mas e o pequeno aos nossos olhos? Foi milagre do mesmo jeito, foi sobrenatural do mesmo jeito, né? Então, a gente precisa glorificar. E aí ele diz que essas frutos, essas folhas, né, essas árvores frutíferas, que os frutos servirão de alimento. Então, é o que a gente acabou de falar, a provisão. Então, se você está mergulhado no rio de Deus, essa árvore frutífera vai vir, e essa provisão, essa colheita de mês a mês, de dia a dia, ela virá. Então, você vai ter aí a provisão
né? Nada vai te faltar, a provisão aí do mês a mês. Mas ele fala que essa árvore não dá só isso, mas ela dá folhas que curam. E aí, quando eu estou aí, né? E aí eu posso fazer uma alusão aí de uma videira e que nós somos enxertados nessa videira que é Jesus, e quando nós estamos enxertados nessa videira, nós mesmos somos essas árvores. Porque através de nós, né? Já expliquei aqui em um dos nossos programas sobre a questão do enxerto, né? Quando eu falo do fruto do Espírito. Quando nós estamos enxertados na videira, quando nós estamos enxertados em Cristo, nós recebemos todos os benefícios de Cristo em nós. Então, tudo isso que a gente está né, sendo enxertado nessa videira verdadeira que é Cristo, a gente tem essa provisão, né? Seja ela material, seja ela espiritual, seja ela almática. E as folhas dessa videira, que é o próprio Jesus, nos traz cura para o corpo, para a alma e para o nosso espírito. Então, estar no rio de Deus, enxertado nessa grande árvore da vida que nos dá a vida eterna e que é o próprio Jesus, ele nos proporciona tudo isso, né? Porque a gente foi escolhido? Porque nós escolhemos mergulhar nesse rio. Nós escolhemos deixar de ser autossuficiente e correr para a suficiência que é Cristo. E abrir mão do nosso autocontrole, né? E ir para o controle de Cristo. Poxa, então você está falando o quê? Que eu tenho que parar tudo, não fazer mais nada e falar, Senhor, venha o teu reino e as coisas vão acontecer. Não, é lógico que você precisa fazer coisas práticas, né? E receber a direção do Senhor, mas muitas vezes nas nossas vidas ele vai falar, tira a mão. Você está me atrapalhando. Quantas vezes ele falou para mim, você está me atrapalhando, tira a mão. Nossa, tá bom, Senhor. Né? Porque, é o melhor para ela, o melhor para ele, porque eu amo tanto. E se eu fizer, tira a mão, você está me atrapalhando. Eu vou fazer. Sabe o que é isso? Entregar o controle para Deus, né? Então, essa visão de Ezequiel, eu tive essa experiência profunda, né? Preguei com muito temor e tremor do Senhor, e naquela noite fui curada no meu 21º dia, e ele falou, quer dizer 21 dias, filha? Eu falei, essa altura do campeonato já não sei mais nada. Me diz aí que eu não estou sabendo nada. Ele falou, número 7 é a minha perfeição, né? E 21 é múltiplo de 7. Só que é 3 vezes o número 7. E toda vez que a gente vê o número 3, representa trindade, né? E ele falou, então eu venho hoje com a trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Com essa perfeição para trazer cura para a igreja, começando em você. E foi um dia maravilhoso mesmo de cura. E aí, quando eu vejo que as coisas estão muito travadas, e eu falo, o quão de controle meu, como tá a água, e eu tenho que olhar, tá no tornozelo, tá no joelho, tá na cintura, então chegou a hora de nadar, vamos nadar. Né? Então, eu vou nadar, porque aí eu não vou ouvir mais nada, eu não vou ver mais nada, eu sou obrigada a respirar, eu sou obrigada a nadar, e aí o controle, ele me conduz para onde ele quiser. E quando eu mergulho nesse rio, quando eu volto, ele fala, o que você vê, filha? Eu falo, isso não tinha aqui. E isso que era impossível de acontecer, aconteceu. E aí ele vai me revelando o sobrenatural que está com ele. Então, meu convite para você, né, nesta manhã, é que a gente mergulhe nesse rio, que é o rio de Deus. Certo, Janaína? Vamos mergulhar? Amém. Bichinha anda no óleo, viu? Adoras, ministrou aí, você não sabe quanto doeu aqui. Glória a Deus, que bênção, né? E o quanto a gente tem lutado, né, Nena? Pelo controle, né? O quanto a gente tem lutado para sermos suficientes em nós mesmos, né? E eu creio que quando o Senhor, né, nos traz a palavra de que o homem não pode salvar a si mesmo, tá? Isso está dentro disso, né? Não pode se salvar em aspecto algum, né? E esse controle, essa autossuficiência e controle, elas são mortais, né? Porque é nela que eu vou morrer de fome,
de sede, é nela que eu não teria abrigo, é na autossuficiência e controle que eu ficarei vulnerável a tudo aquilo que pode me matar, né, em todos os aspectos, né, mas quando eu entro nessa, eu me submeto, né, o que é submissão? Estar embaixo, então eu me submeto à água da vida, eu me submeto dentro desse rio, então eu vou para esse rio e eu mergulho, fico submersa ali nele, né, aí eu tenho tudo isso, eu tenho provisão, eu tenho abrigo, eu tenho cuidado, eu tenho minha fome saciada, minha sede saciada, eu tenho tudo, eu sou completa, né, e a gente briga para não ter tudo isso, sendo que a gente quer tudo isso, né, deveria ser inerente ao ser humano, né, isso, mas a gente briga porque a gente não se permite, né, viver isso. E essa palavra, ela vem realmente como algo muito especial para nós que vivemos tantas coisas durante 2020, né, e vamos viver grandes coisas para 2021, né, sim. Então lá vem uma palavra virando uma chave mesmo sobre as nossas vidas, e sim, a gente pode, e sim, vamos escolher viver a suficiência em Deus e viver o controle que vem dele, né, Nena? Exatamente isso. Exatamente isso. Quando a gente está com controle, a gente está tudo do nosso jeito, né? Mas aí o sobrenatural não vem. Mas o que mais me chama a atenção, Jana, é desde o começo, é que, né, repito, eu quero você repetitiva. Estar com águas no tornozelo, no joelho e na cintura não quer dizer que você não esteja com Jesus. Sim. Não quer dizer que você não esteja no rio, naquilo que ele está te pedindo para fazer. Mas tem mais, né? O que essa palavra diz para a gente é: tem mais, existe mais, né? E era o que estava acontecendo comigo. Eu acordava e todos esses projetos novos, nenhum deles eu fiz por conta própria, nenhum deles eu falei, vou fazer porque... Senhor, consultando o que é para fazer, como é para fazer. Jesus estava comigo, eu não tenho dúvida disso. Uhum. Ele estava ali do meu lado, mas eu não estava imersa, eu não estava nadando, eu estava no controle, eu estava com água no tornozelo, no joelho, na cintura. Quando eu chegava na cintura, eu falava, opa, vamos voltar para o joelho que é mais seguro. Né? E aí, quando você nada, você descobre o sobrenatural. Isso é muito real, assim. E quando eu liberei essa palavra, né, que o Senhor colocou no meu coração, eu tive, e eu fiz ali, eu falei, Senhor, eu vou mesmo, eu quero nadar mesmo, né, quero nadar. E eu comecei a ter, assim, várias questões sobrenaturais, detalhes sobrenaturais na minha vida. Lindos, riquíssimos, detalhes, assim, de que ninguém sabia, e aí, assim, um capricho, sabe, de falar... Só pode ter sido Jesus que fez isso. Não tem outro para fazer isso. Né? Jesus todinho. Aí o Senhor falava para mim, só basta você nadar, né? Vem nada, é isso, né? Porque é uma entrega, né? Quando você entrega aí, imagina um pai cuidando de um filho, né? É um cuidado, né? E aí você fala, não, né? Como filho, deixa que eu faço sozinho, deixa que eu vou, né? Então, você abre mão. Então, é o tempo de nadar e ser cuidado. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Sobrenatural. Deus está nos chamando para o tempo de sobrenaturalidade, né? Exatamente. A gente, só um parênteses, Jana, a gente tem pedido muito o avivamento. O avivamento é algo sobrenatural, mas eu não vejo na história da igreja um avivamento sem antes ter um arrependimento e intimidade com Cristo. Não tem. Não tem, assim. Então, o sobrenatural não virá nas nossas vidas enquanto tiver o natural. Não virá. Então, para eu ir para o sobrenatural, eu tenho que me jogar nesse rio. E eu tenho que dar o controle na mão do Senhor. Mas vai dar medo? Vai com medo mesmo, filho. Né? Que ele tem o melhor, né? O AP outro dia pregando, ele falou assim, quando Deus abre uma porta, entra, né? Entra. Mas eu não sei fazer, eu tô com medo. Entra. E aí Deus vai ele te capacita, não é? Né? E aí ele vai te capacitar. Exatamente. Deus. Eu quero pedir para você aqui as considerações finais, né? E uma breve oração por nós, pode ser? Amém.
Amém. Então, as considerações finais são de tudo que eu falei, ressaltar esses 2 pontos. Então, primeiro, se você quer viver o sobrenatural de Deus, você tem que abrir a mão do natural. Sobrenatural só vem quando extingue o natural. Então, dependa aí de Deus, entre no controle de Deus para isso. E eu quero ressaltar, existem brejos e pântanos das nossas vidas que Deus não vai mudar. É renúncia. Para viver os tempos sobrenatural, a gente também precisa passar por renúncias. Então, tem alguma área aí da sua vida que você fala, nossa, é deserto, será que é aprovação? Não, é brejo. Você vai ter que sair daí. Então, né, que você fique ligado nisso e que você possa mergulhar e viver aí a maravilha que é de nadar aí nesse rio de Deus. É o que eu desejo para vocês, que vocês tenham a sua experiência e a sua vivência com isso. Que não seja apenas um testemunho, que não seja apenas uma ministração, um estudo, mas que você possa se inspirar através dele para você nadar no rio de Deus e para você ter a sua experiência com Deus. Amém? Vamos orar? Vamos. Pai amado e querido, eu quero testificar, Senhor, eu quero que o mundo validar nesse mundo espiritual essas palavras que foram ditas aqui. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que para cada pessoa que possa ouvir, Senhor, este programa, que gere, Senhor, essa intrepidez, Senhor, de romper aí com o natural para que o sobrenatural venha, para que possa mergulhar no teu rio. Senhor, eu te peço experiências para o seu povo, Senhor, deste sobrenatural nadando aí nas tuas águas, Pai. E eu te peço também, mostre, Senhor, brejos e pântanos, Senhor, que o Senhor não vai mudar, porque não tem propósito, não tem honra e glória para o Senhor, e que as pessoas precisam renunciar. Coloque isso no coração, plante no coração. E quero te agradecer pela árvore, Senhor, da vida, que é o que nos dá a vida eterna, e saber que essa árvore representa a videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, obrigado por nos ministrar, obrigado por falar conosco, esteja sobre as nossas vidas, e que essa palavra seja rema em nosso coração, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém, amém, Nena. Amém. Muito obrigada, Nena. Deus abençoe. Sempre. Sou fã. Eu também te amo muito. Amém. Deus abençoe. Valeu.